Crianças, a paz. 1 Samuel capítulo 1, versículo conhecido. Você que Bíblia, abra ou acompanhe aí na leitura, um versículo apenas. 1 Samuel capítulo 1, versos 27, que diz assim: Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Eu vou repetir. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Glória a Deus. Nós vamos trabalhar como tema dessa mensagem, desse texto, desenvolver desse texto, a trajetória rumo à vitória. Esse é o tema. Existe todo um processo, toda uma demanda para a gente receber a nossa vitória. E a gente vai trabalhar essa questão, tá certo? Porque a gente vê aqui uma mulher que tinha um sonho. E se eu perguntar, não temos projetos, não temos sonhos, não é verdade? Eu ainda tenho muitos sonhos, muitos projetos para a minha vida. Eu conversava um tempo atrás com o meu irmão Eli, nas nossas caminhadas, ele está ouvindo aí, ele pode testemunhar, né? A Rita pode até lembrar ele isso aí. A gente conversava um tempo atrás, né, Eli? E o Eli, salvo o maior juízo, está com 65 anos. Na ocasião ele estava com 64, eu acredito, e eu 62. Ele já fez 65, eu acho, eu acredito, e eu fiz 63. Gomes, seja bem-vindo, Gomes. Um abraço. E quando a gente estava caminhando, a gente falava de projetos, de sonhos. E em dado momento, Andréia, seja bem-vinda, Andréia. Em dado momento eu falei, pois é, Eli, eu lembro, rapaz, que a paz do Senhor, André, seja bem-vindo. O Gomes da Andréia, da Wesleyana Estrada Motos, Evangelismo, está assistindo, um abraço, Gomes. Mas em dado momento, Elizabeth Oliveira, um abraço, Elizabeth. Glória a Deus, pessoal lá de Caxias. Vou mandar um abraço, pessoal aí de Duque de Caxias. Que Deus abençoe. Então, em dado momento, naquela caminhada, eu falava ali, olha só, a gente está falando de sonhos, de projetos, de coisas pela frente. E nós já passamos dos 60. E eu lembro, na minha juventude, Regina Célia, seja bem-vinda. Eu lembro na minha juventude, o Eli, e ele concordou com isso, quando a gente pequeno, a gente via uma pessoa de 60 anos, a gente assim, não imaginava e achava que aquela pessoa estava no final da vida, final da carreira. E hoje nós estamos aqui, já ultrapassamos 60 e temos sonhos ainda, temos projetos. E ele disse, é verdade, rapaz. E nós estamos assim. Quem não tem sonhos, quem não tem projetos, às vezes de construir uma casa, de adquirir uma propriedade, fazer uma viagem, enfim, são tantos sonhos, conquistar isso, conquistar aquilo. E são sonhos diversos, que cada um na sua imaginação deseja, e a gente vê que todos nós temos objetivos, todos nós temos sonhos, projetos para as nossas vidas. Isso pode ser na questão material, na vida financeira, adquirir bens imóveis, né, móveis, investir, alguns no conhecimento intelectual, na formação, na universidade, cursos preparatórios, faculdades. O Eli confirma, e com certeza, 65, me lembro como se fosse hoje. É isso mesmo, a gente batendo papo ali no bairro Novo ali, Pouso Alegre, a gente comentando, caminhando à noite.
e falando sobre nossos sonhos, nosso projeto. É isso que nós vamos falar nessa noite. A trajetória dessa mulher rumo à vitória. Essa mulher chamada Ana. Então nós temos esses sonhos, projetos, porque na maioria desses sonhos visam um conforto, uma melhor condição social, visa adquirir maior conhecimento no âmbito da família, os projetos a curto, a médio, a longo prazo. Quando nós vemos um casal, por exemplo, que ele planeja o advento dos filhos, tem casal que planeja direitinho, outros, de repente, o planejamento fura, vem antes do tempo, a criança, mas, em regra, planeja para que venha no momento certo, e depois que nasce, investe na saúde daquela criança, na sua formação, preparando aquela criança, aquele filho para o futuro. Não é isso? Everardo, meu irmão, um abraço, meu irmão. Meu irmão Vevé, um dos grandes comunicadores ali do estado do Ceará, do Nordeste, ali em Fortaleza. Meu irmão Everardo Silva, mais conhecido como Vevé, é um craque na divulgação. Um abraço, meu irmão. É um prazer você estar aqui conosco nessa noite. Tá certo? Um abraço. Fica na paz aí. Então, há todo esse investimento, essa preparação para com o futuro. Quem que não deseja, não é, que seus filhos sejam bem-sucedidos na vida? Todos nós desejamos, todos nós queremos. Qual pai e a mãe que não quer o melhor para o seu filho? Que não projeta as coisas boas para o seu filho? E certamente isso também deveria ser aquilo que Ana estava planejando. Só que ela não podia ter filhos, mas ela tinha desejos, tinha sonhos. Mas antes de entrar no texto, eu quero falar aqui sobre um caso verídico, uma ilustração que eu assisti certa ocasião, mais ou menos há uns 18 anos atrás. Aos 18 anos atrás, quando eu estava saindo da Marinha, estava sendo realizado um monte de palestras lá no comando da Força Aeronaval, em São Pedro Aldeia, e eu já estava indo para a reserva, faltava uma semana, uns 10 dias, eu assisti, fui convocado para estar naquelas palestras todas, voltadas para a área do ensino. Era palestra voltada para a área do ensino, uma semana de palestras. E como eu trabalhei 2/3 da minha vida na área do ensino, e eu estava exercendo uma supervisão de ensino, estava deixando, e eu fui para assistir aquelas palestras, e uma delas me chamou muita atenção, muito. É a do comandante Boanerges, um capitão de mar e guerra que foi para a reserva. E ele já estava na reserva há mais ou menos um ano, e ele palestrou sobre a importância de uma boa formação nos dias atuais. Esse era o tema da palestra dele. A importância de uma boa formação nos dias atuais. Ariela, seja bem-vindo, Ariela. Dá um abraço aí no Rafael. Beijinho nas crianças aí. Deus abençoe vocês. Então, ele ministrava sobre a importância de uma boa formação nos dias atuais. Quando ele, naquele momento de vida, após ele ter passado para a reserva da Marinha, Marinha do Brasil, depois dele ter cumprido os 30 anos de serviço e por estar desenvolvendo atividades seculares no magistério, como professor da Universidade Estácio de Sá, ele ministrava disciplinas sobre a área de aviação e por estar também com a agenda lotada de palestra, de consultoria na área de recursos humanos, que ele também era psicólogo de formação. Então ele falava na ocasião que ele tinha que pegar a ponte aérea praticamente todo dia, Rio-São Paulo, Rio-São Paulo. E na sua palestra ele falava da importância. Irmão Paulo, seja bem-vindo. Dá um abraço aí, irmão Conceição. Deus possa abençoar a vida de vocês, tá certo? Um abraço para ela.
Então ele destacava a importância do papel dos pais na formação ética, moral, na formação do caráter, nos estudos de base, que seja aqueles estudos fundamentais, o estudo fundamental, o estudo médio, né, ensino médio, a importância da nossa formação militar, da especialidade militar para o emprego na esfera civil, porque ele estava vivendo isso. A bagagem adquirida na caserna, ele mencionava isso, ele procurava colocar valor nessa coisa, a bagagem que nós adquiríamos na caserna, como deveríamos valorizar a nossa formação técnico-militar, incluída aí a disciplina. O Emerson, seja bem-vindo, Emerson. Um abraço, Deus vai dar vitória. A nossa querida Luciana, dá um beijinho aí na Maitê. Seja bem-vindo, Emerson. Prazer, você está conosco. Glória a Deus. Então é isso. Ele tratava tudo isso, incluindo aí a disciplina, a hierarquia, que isso é muito forte na caserna, no meio militar. E quando vai-se para a vida secular com essas bagagens, ele chamava atenção sobre isso, que tem um peso muito grande. E ele sentiu na própria pele o resultado. A nossa bagagem administrativa, segundo ele, administrativa, é resultado de um crescimento planejado, com objetivos específicos. Ele dizia isso. Aí ele falava que um marinheiro, um cabo, ou do exército, um soldado, um cabo, ele é considerado serviços essenciais. Ele é considerado serviços essenciais. Essa é verdade? Ele é um serviço que ele é uma mão de obra específica. Ele dizia que já os sargentos, eles são preparados para uma supervisão. Ele falava isso, ele colocava as separações. A bolacha. E ele dizia que esses sargentos, eles eram preparados para serem supervisores de departamentos, passariam a ser elos de ligação entre o comando e as praças. Então ele dizia, tem todo um planejamento, tá certo? Ele dizia, tem todo um planejamento para que as coisas acontecessem de forma ordeira, de forma que viesse a ter uma administração excelente. E naquela ocasião, e ainda é agora, semestralmente, os militares passam por avaliações. Eu lembro que nós tínhamos a folha de informação de suboficial e sargento, nós tínhamos a escala de avaliação e desempenho, e os oficiais tinham folha de informação de oficiais. Isso eram avaliações semestrais. Então ele dizia que não se pode dar uma tarefa, exigir de um cabo, de um marinheiro, tarefas de supervisão. Ele deixava claro isso, nem tão pouco determinar que um suboficial ou sargento faça serviço de um cabo, marinheiro. Existem normas específicas para isso, para cada um. E quando você chega em determinada graduação, através das promoções de antiguidades e merecimento, o que demanda tempo, isso não acontece por acaso não é de qualquer jeito não é da noite para o dia. Existem interstícios entre uma promoção e outra, justamente para que a pessoa adquira condições de maturidade, de experiência naquela área para cada fase da carreira. Então, segundo o comandante Boanerges, nós teríamos que valorizar, e que muitas das vezes nós não damos o devido valor, a mínima para essa questão, mas que ele agora lá no meio civil, lá dando aula, fazendo essas pontes aéreas, Rio-São Paulo, ele percebeu e ele viu de perto isso, quando comparado a outros colegas que não foram militares. E ele disse que chegou a ter situações a ponto de criarem ciúmes, causar contendas, invejas no ambiente de trabalho. E ele ressaltou muito, mas muito mesmo naquela palestra que eu guardei para a minha vida, a importância da formação militar nesse processo.
o papel dos pais e contou a situação vivida por ele quando adolescente. Aí eu quero contar essa experiência que ele passou. Ele falou que ele era de uma família muito rica, no interior de São Paulo. E o que acontece? Ele não entende por que ele era adolescente, ele devia ter uns 17 anos para 18. Ele estava no último ano do ensino médio, que chamava segundo grau antigamente, e o pai dele, muito rico, proprietário de postos de gasolina naquela cidade do interior, de repente, do nada, e ele não sabe explicar isso, porque ele não tinha também esse contato, o conhecimento, e do nada eles perderam tudo. E ele ficou, e meus pais ficaram pobres, perderam a fazenda, ficou só com um pedacinho de terra e uma casinha que tinha naquele pedaço de terra, porque ele teve que pagar as dívidas que ele entrou, não sabe por quê, mas perdeu tudo. Enfim, ficou pobre da noite para o dia, perdeu os postos de gasolina, perdeu tudo. E ele só salvou naquela casinha lá, naquele pedacinho de terra, alguns animais, umas galinhazinhas, porcos. E ele não sabia por quê e ficou sem condições. Ele estudava no melhor colégio particular daquela cidade e ele teve que pedir àquela pessoa que comprou o posto de gasolina de seu pai, os postos de gasolina, a rede de postos, o emprego. Em consideração, o novo dono dos postos deu emprego para ele de frentista, ele já estava fazendo 18 anos, porque ele estava acabando o seu segundo grau e ele queria se formar, ele não podia deixar de estudar, porque ele tinha projetos, ele tinha sonhos para ser realizado. E em consideração aos pais dele, ao pai dele, aquele novo dono do posto de gasolina colocou ele frentista, ele ganhava aquele salário dele, pagava o seu curso e concluiu o segundo grau. Então, ele num dia, o pai dele estava matando um daqueles porcos lá que tinha sobrado, restado, porque na festa de final de ano, no Natal, na ceia, a mesa era farta, tinha de tudo. E naquela ocasião, o pai, mantendo aquela tradição, estava matando uma leitoa, uma bicha grande, para ainda manter aquela tradição. É claro que sem os demais ingredientes ou material utilizado em ceias anteriores. Mas pelo menos o leitoa estava garantido. Tinha um tonel de água desses de 200 litros de ferro, que ele acumulava água ali, e o comandante Bonerge era um homem grandão, uma massa, ele era forte, ele devia ter, eu vou dar um chute aqui, 1,88 m e muito forte, músculo. E ele, pequeno, devia ser aquele adolescente, aquele jovem forte também, porque ele tinha um corpão grande. E ele dizia, olha, vocês estão me vendo aqui, eu com esse meu corpo, o meu pai era muito mais forte do que eu. O meu pai tinha uma mão bruta, a mão dele era uma mão imensa. E ele estava, no momento, depois que a leitoa estava morta, ele estava raspando aquele negócio, porque queimava, né, na coisa, dava aquela água quente, vinha com a faca e raspava para tirar aqueles cabelos. E ele estava agachado nesse processo, e eu cheguei e como que não queria nada, fui fazer aquela pergunta idiota, aquela coisa assim, não sei, fui comentar com meu pai, fui puxar papo com meu pai, no momento errado, mas eu fui. Aí eu cheguei na porta assim por trás e disse, pois é, né, pai, os meus sonhos, os meus projetos, aquilo que eu sempre pensei, falou que ele queria ser piloto de caça da FAB, mas devido à dificuldade financeira, ele agora se encontrar numa situação difícil, foi bater esse papo com o pai dele agachado, aquele homem imenso, bruto, da roça. Aí ele, pois é, pai, que eu vou fazer agora?
essa situação, a gente, coisa, o que eu vou fazer? Eu queria ser piloto. Quando ele estava falando, atrás do pai, ele foi se lamuriando, e o pai de cabeça baixa, raspando aquele negócio, largou aquela faca, aí levantou o braço assim para trás, conseguiu alcançar a cabeça do Boanerges, agachado, e jogou a cabeça do Boanerges pelo pescoço assim, pegou pelo pescoço, jogou, enfiou dentro do tonel d'água. E disse, segurou ali por alguns instantes e levantou com aquela mão bruta. Levantou o Boanerges para trás, o Boanerges... Ai, pai. O Boanerges estava morrendo. Ele levantou ele assim, rapaz, eu não quero nem saber o que você vai ser. Você queria ser piloto, eu não quero saber. Mas eu te digo uma coisa, se você não for piloto, o que você for ser, você faça como que o fôlego que você desejava respirar embaixo dessa água. Você está entendendo? Seja o que for, mas seja com desejo de que você desejava o fôlego dentro desse tonel. Você entendeu? Aí soltou o Boanerges. O Boanerges saiu meio traumatizado e tal, e ele, naquele momento, não entendeu, mas recebeu aquela pancada do pai, aquele despertamento, e ele que queria ser piloto de caça da FAB, devido àquela dificuldade financeira, se formou em psicologia. Se formou em psicologia, e depois pesquisando, ele descobriu que poderia ser piloto de helicóptero na Marinha. Então ele fez concurso para oficial da Marinha, passou, fez prova para a área de aviação da Marinha, que é é teste de fogo mesmo, presbítero Márcio. Olha, e bruto, entendeu? Ele disse, olha a minha mão aqui, ele abriu a mão, o tamanho da mão dele imensa. Aí disse, imagina a mão do meu pai, que era maior do que eu. Eu saí dali arrasado, mas aquilo eu guardei para o resto da vida. Então ele passou para a Marinha, através da psicologia, para um quadro lá da Marinha que admite psicólogo, descobriu que podia fazer aviação, se inscreveu para o curso de aperfeiçoamento de aviação de oficiais, que eu servi lá no CIAM por vários anos, fez prova, passou, se tornou piloto de helicóptero e chegou a ser um dos mais voados em dado momento naquela época, com 3.000 horas de voo. Chegou a exercer a atividade de instrutor de voo e foi para a reserva como capitão de mar e guerra. Determinação. Mas em meio aos problemas ele venceu. E ele chamava a atenção disso para a gente. Sobre você ser determinado naquilo. E aí nós chegamos, agora no livro de 1 Samuel, vemos uma mulher que também tinha um grande problema na sua família. E que mostra a sua trajetória rumo à vitória. E é isso que nós queremos falar. A trajetória rumo à vitória. Ana era uma mulher que tinha um grande problema. Qual era? O versículo 2 diz isso. Ana não podia ter filhos. Porém, Ana não tinha filho. O versículo 2 diz isso. Dá um abraço aí no Tomiro. Nós estamos orando pela Cláudia. Deus há de abençoar, tá certo? Então, ela tinha um grande problema. Qual era o problema? O versículo 2 diz isso. Porém, Ana não tinha filho. Uma das grandes bênçãos, meus irmãos, na vida de uma mulher, eu creio, e as mulheres que estão aí nos assistindo podem confirmar isso, é ser mãe. Um dos grandes desejos, sonho de uma mulher, quando se casa, é ser mãe. Não posso ouvir um amém das irmãs aí, mas, Clóvis, seja bem-vindo. Mas as irmãs podem pelo menos dizer amém, pastor, é isso mesmo. Toda mulher deseja ser mãe, deseja gerar, tá certo? Então, uma mulher normal, uma mulher que a gente chama mediana, ela sente esse desejo. A mulher, ela é constituída na sua formação física para gerar, diferentemente do homem, é claro. Agora está uma confusão. Homem vira mulher, mulher vira homem, aí os dois se casam, olha que rolo. Isso não é, Deus não está no negócio desse não. Até a turma brinca que a mulher mais sexo do Brasil é homem, e o homem mais sexo é mulher, fazendo referência àqueles camaradas que mudaram.
Tá certo? Então, é o maior sonho. É o maior sonho de uma mulher é gerar, é ter um filho no seu ventre. Com raras exceções, é claro. É um desejo normal, é ter filho, é ser mãe. E parece que o entendimento é o de que a criança, né? A criança, ela começa a ser preparada, e a mulher ela se realiza quando ela se completa, quando ela se torna mãe. Júnior, seja bem-vindo, Júnior. Um abraço. Então, isso é verdade, irmãos. Eliude falando, amém, irmão Eliude, um abraço. Então, a mulher, ela se realiza quando ela se torna mãe. Então, toda mulher, ela deseja isso. E ela, irmãos, é preparada, desde pequenininha, psicologicamente e didaticamente, para ser mãe. Veja que ela ajuda a mãe a varrer a casa, nas tarefas de casa, ela lava a louça, ela faz comida, ela brinca de bonecas, tá certo? Ela calça o salto alto da sua mãe, já viram aquelas criancinhas de 2, 3 anos, com o salto alto da sua mãe? Tudo isso são preparativos para um dia o desejo de ser mãe venha a ser uma realidade, venha se concretizar na vida daquela criança, daquela adolescente, daquela jovem. Então entendemos que era assim na vida de Ana. Ana foi criança, Ana cresceu, Ana casou e ela queria ter filho, muitos filhos. Ela queria muito ter filhos. Essa é a realidade. Mas a Bíblia diz que no versículo 5, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Olha que coisa. Dá para imaginar uma situação dessa? Uma pessoa que deseja algo na vida, se prepara, planeja, tem sonhos e de repente se dá conta que é impossível aos olhos humanos conquistar aquilo. Não é triste uma situação dessa, irmão? É você nadar e morrer na beira da praia. É você não conquistar aquilo que você tanto almejou, tanto se preparou. E no caso de Ana, o texto deixa claro que foi o Senhor que cerrou a sua madre. Olha, é uma coisa que não depende dela. E para piorar a situação, a Bíblia diz que Ana tinha uma competidora. O seu nome era Penina. E a Bíblia diz que essa competidora irritava excessivamente Ana para embravecê-la. Por quê? Porque Penina já tinha filhos com Eucana. E Ana não tinha filhos. Sabe o que significa isso? Quando as pessoas, tipo Penina, irrita a Ana, sabe o que isso significa? Significa que aquelas pessoas... Penina significa, na realidade, aquelas pessoas que já conseguiram algo na vida, já conquistaram algo na vida, já conquistaram um espaço social, uma posição, e ficam irritando você, ficam provocando você, para que você saia da graça e perca a sua bênção, para que você entre em desespero. Mas eu entendo, irmãos, e eu tenho algo de Deus para passar para os irmãos nesta noite, para nossas vidas. Ana, aquela mulher, ela estava sendo humilhada pela sua competidora. Ela declara no capítulo 2, no seu cântico, do capítulo 2 do livro 1 Samuel, Ana chega a declarar: o meu coração exulta o Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, e a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto, olha só, porquanto me alegro na tua salvação. Até estéril, isso ela estava falando dela, que era estéril, até estéril teve 7 filhos, Ana teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos, ela se refere a Penina, a que tinha muitos filhos, enfraqueceu. O Orlando está dizendo assim, como a mulher se sente realizada por ser mãe, o homem também tem muito orgulho de ser pai. Bem lembrado, Orlando, bem lembrado.
e esse projeto é junto do casal, do pai e da mãe, do homem e da mulher, para conduzir aquele fruto que colocaram no mundo. É verdade, bem lembrado. Então, Ana, ela diz aqui no seu canto que até estéril teve 7 filhos, ela se referindo a ela. E a que tinha muito filho enfraqueceu, se referindo a Penina. Eu quero te dizer que o Deus de Ana, meus irmãos, o Deus que Ana serviu, é o mesmo Deus que nós servimos, é o mesmo Deus que está conosco, é o mesmo Deus que se levanta a nosso favor, e todo espírito contrário, espírito de competição, espírito de penina, de irritação, não pode prosperar na tua vida, na minha vida, porque o Deus que nós servimos é um Deus que está atento às nossas necessidades. Ana tinha um grande problema, mas o Senhor lhe deu vitória. Então Deus também pode nos dar essa vitória. Então, por conta do seu problema de não poder gerar, Ana, em sua trajetória rumo à vitória, ela perseverou. O que ela podia fazer? Perseverar. Tá certo? Lembra da introdução do comandante Boanerges? Que não pôde ser piloto de caça da FAB, mas se tornou piloto da Marinha. E foi um dos mais voados e realizou a sua vida. Então isso significa perseverar. E Ana perseverava em oração. Ana estava determinada. Olha, o livro de 1 Samuel já começa dizendo, irmãos, que Elcana todo ano subia a Siló com sua família. Ele ia lá para adorar, para sacrificar o Senhor dos Exércitos. E todas as vezes que Elcana subia a Siló, Penina, a Bíblia diz que Penina irritava Ana, a ponto de Ana chorar muito e não querer comer, ficava sem apetite, ficava triste. Mas mesmo diante de tantas lutas, de tanta perseguição, Ana, a Bíblia diz que com a amargura da sua alma ela orava ao Senhor e chorava abundantemente. Mas não era, irmãos, não era uma oração simples e sem propósito, sem objetivo, mas era com a amargura da alma, era com choro. Sabe o que é isso? Orar com choro, com amargura, triste, mas você está ali chorando. E a Bíblia diz que Ana perseverava em oração, a ponto do sacerdote Eli observar a sua boca. Só os seus beiços se moviam, não saía som da sua boca. Acabou-se o som, ela não tinha mais forças, porque Ana, no estágio avançado de amargura da sua alma, que se encontrava fragilizada, sofrida, Ana falava com Deus no seu coração. Hoje a missionária Tânia falando comigo, minha esposa, sobre aquele texto lá em Romanos, que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É nesse momento que você não tem mais força, o Espírito de Deus intercede por você. Ana falava com Deus no seu coração, é o que a Bíblia diz, gemidos inexprimíveis, falar com Deus no seu coração. E no meio dessa aflição, Ana, em meio a essa trajetória rumo à vitória, nós observamos que ela apresenta esse momento de dor, esse momento de sofrimento ali diante do Senhor. Até o sacerdote a teve por embriagada, por filha de Belial. Olha que coisa, tá certo? Então, mas Ana, quando é colocada diante do sacerdote, ela fala sobre o seu projeto, sobre o seu sonho. E aí Ana apresenta uma petição, que eu digo uma petição seguida de votos. Ela faz uma petição seguida de um voto. E ela diz, para aquele sacerdote e para Deus. E a petição de Ana, irmãos, por si só, já expressava o seu sentimento de uma alma aflita, de uma alma necessitada, de uma mulher sofrida. A petição de Ana está na primeira parte do versículo 11. Se nós observar, está na parte, Senhor dos Exércitos. Eu vou dizer aqui, a petição de Ana, Senhor dos Exércitos, ela no sofrimento, na dor, na luta dela, ela diz, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva,
e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão. Vejam que a petição de Ana, ela é composta de 4 pedidos, e não são pedidos alternativos, não. Pedido alternativo é aquele: Senhor, só me concede isso, mas se não der, me conceda isso, mas se não der, eu quero isso, mas se não der, o que? Não, não foram pedidos alternativos, são pedidos cumulativos. Ela queria tudo aquilo que ela estava pedindo, ou seja, Senhor, eu quero isso, isso, isso e isso. Olha, veja bem se não é: se benignamente atentares para a aflição da tua serva. Em outras palavras, Ana está dizendo: olha para mim com bons olhos, Senhor, e seja bem atento, pois eu estou aflita. Aí ela diz: e de mim te lembrares. Em outras palavras, o que Ana está dizendo? A decisão é tua de se lembrar. Se o Senhor, se for o caso, se eu merecer, que lembre de mim. Aí depois ali, da tua serva não esquecer, ou seja, quando o Senhor se lembrar de mim, não esqueça, por favor. Aí no 4º pedido, mas a tua serva deres um filho varão. Em outras palavras, irmãos, o objetivo principal da minha petição é o pedido principal, que eu seja mãe de um filho varão. Ela queria um filho homem. Ela foi muito bem fazendo as colocações na sua petição para Deus. E ela, no final, ela diz que seja mãe de um filho varão. Uma petição bem fundamentada, com pedidos definidos, bem claros, ou seja, uma oração com propósito. Aí então Ana parte para a segunda parte do seu pedido, que é o voto. Isso aqui também é profundo. A segunda parte do pedido, que é o voto. Aí ela diz: ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Olha que coisa. Ela não tem filho nenhum, mas ela pede um filho varão. E ela faz um voto para Deus: ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Em outras palavras, ela dizia assim: eu estou impossibilitada. Eu estou impossibilitada, Senhor. Eu estou com a madre cerrada. Mas quem fez a minha madre? Quem fez fechada tem o poder de abrir. Era como se ela dissesse: Senhor, abre a minha madre, porque esse menino será para o teu serviço, eu não quero para mim, ele é teu. Olha que pedido, que voto. Meus irmãos, o Salmo 23:5 diz assim: ó, preparas-me uma mesa perante mim, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O salmista Davi fala isso no Salmo 23, verso 5. Ana apresentou a sua petição com propósito. E sabe qual foi o resultado? O versículo 27 que nós lemos: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. O que nós vemos nisso aí? O inimigo sendo envergonhado. Prepara uma mesa perante os meus inimigos. Prepara uma mesa perante os meus inimigos. Elias, um abraço, Elias. Seja bem-vindo. Brizola, também seja bem-vindo. Então vejam, irmãos, que situação, né? Nada mais, nada menos do que aquilo que o salmista diz. O inimigo, ele foi envergonhado. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ana agora retorna ao sacerdote ali e lhe apresenta o fruto da sua petição, Samuel. Um abraço, Elias, seja bem-vindo. Estamos orando por vocês, hein, Elias? Você, Bianca, Deus há de abençoar vocês. Olha que coisa. Na trajetória de Ana rumo à sua vitória, Ana tinha um grande problema. Quem não tem, não é verdade? Quem não tem problema, eu tenho meus problemas, minhas lutas, você tem o seu problema, todos nós temos problemas. Ana, no meio dos seus problemas, ela perseverou em orar. Ela não deixou de orar. Ana fez a sua petição ao Senhor, seguida do voto.
e Ana recebeu a sua vitória. Então, meus irmãos, se estamos passando por algum problema, se estamos passando por alguma luta, se queremos conquistar algo nas nossas vidas, propósitos, objetivos, sonhos a serem realizados, qual é a nossa solução para conquistarmos isso? A solução é fazer como Ana, que Ana perseverou rumo à sua vitória. E qual é a solução? Orar. Vamos orar, vamos perseverar em oração, vamos ser determinados. Aí sim nós podemos alçar a nossa petição ao Senhor, e que por certo o Senhor nos dará a vitória. E quem sabe um dia possamos apresentar o fruto da nossa petição, não é verdade? Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. O que é que você está pedindo ao Senhor? Agora, pedir todo mundo pode pedir. Agora você tem que fazer por onde para receber. Isso aqui é diferente. Então as pessoas pedem, mas não recebem. Bate, mas não se abre. Não é isso? Por quê? Porque as pessoas não se preparam, porque as pessoas não buscam fazer com que recebam a vitória e apresente o fruto da sua petição. As pessoas não conseguem, aí ficam pedindo, mas sem base. A petição de Ana, ela foi bem fundamentada, e ela faz a sua petição bem fundamentada, e ela oferece um voto no final. E no cântico dela, no capítulo 2, ela diz que até estéril foi mãe de 7 filhos. Ela está se referindo a ela. E a que tinha muitos filhos enfraqueceu, se referindo a Penina. É assim que Deus faz. Mas para isso você tem que se preparar. Você não pode entrar numa área, numa luta espiritual, numa batalha espiritual, contra as hostes celestiais da maldade. Joanito, seja bem-vindo, Joanito. Um abraço. De qualquer maneira, sem estar capacitado, sem estar preparado. Ana, ela buscava, ela perseverava. Ana, ela queria receber. Ana, ela era determinada. A gente vê as pessoas pedindo, mas não fazem nada. Pedir, todo mundo pode pedir, tá certo? Receber é outra coisa. Então, que nesta noite Deus possa estar falando mais ao seu coração. Aquela palavra introdutória da ilustração do comandante Bonerges, o seu pai na sua formação, na sua condução, mesmo com aquela ignorância, aquela didática que ele usou para o seu filho Bonerges, mas foi de grande valia para que ele se tornasse a ser o que ele foi, o que ele é hoje. Hoje ele já está na reserva. O comandante Bonerges deve ter um pouco mais da minha idade, talvez uns 65 anos, por aí, e vai estar com a vida realizada, porque recebeu aquilo que deveria receber dos seus pais, uma boa formação, foi obediente, estudou, se preparou e buscou receber a sua vitória. E da mesma forma a gente vê Ana, com a limitação, com a dificuldade, com a companheira lhe irritando, a adversária lhe irritando, mas ela superou tudo aquilo, ela buscava todo ano, ela ia adorar o Senhor. Se fosse outras pessoas, na primeira dificuldade já tinha abandonado. Não, Eucana, esse ano eu não vou não vou de novo, vou para me aborrecer, não. Todo ano ela ia, todo ano ela se aborrecia, mas ela chorava na presença do Senhor. São circunstâncias da vida, é isso, presbítero Márcio, nos faz crescer, desde que tenhamos determinação. Então, quando a gente entra no deserto, porque tem diferença, irmãos, eu já preguei sobre isso aqui, aproveitar essa colocação do presbítero Márcio. Quando te lançam no deserto, existe uma diferença. Te lançarem no deserto, como foi o caso de Agar. Abraão jogou Agar no deserto. Deus não deixou Agar morrer. Deus não vai deixar você morrer se você for lançado no deserto. Agora,
tem situações que nós é que vamos para o deserto, nós procuramos entrar no deserto, passar por lutas, mas ainda tem um jeito, é quando a gente se humilha, quando a gente reconhece que errou, quando a gente desce, quando a gente se inclina perante o Senhor. Senhor, fui eu errei, o Senhor vai usar de misericórdia, porque deserto não é para a gente morrer, não. Deserto é para a gente aprender, é para a gente ver o milagre acontecer, tá certo? E o milagre só acontece quando a gente é injustiçado e Deus age a nosso favor, ou quando a gente mesmo procura entrar naquela situação, mas que a gente se arrepende. Aí Deus pode entrar em ação. Então são as circunstâncias da vida que nos faz crescer. Algumas pessoas, devido às circunstâncias, se fecham, se bloqueiam. Outros tiram daquela situação o motivo para vencer, para mudar a sua vida, né? Eu vi um relato numa revista uma vez, que uma senhora obesa, ela ficou, eu vi isso numa revista, que ela ficou presa na roleta do ônibus quando entrou, enganchou, não ia para frente e para trás. E normalmente o ônibus tem aqueles jovens adolescentes, parece que riram. E ela ficou com vergonha e tal, com muita dificuldade, não passou para frente, mas conseguiu sair voltando. Quer dizer, não venceu a roleta. E ela ficou ali triste e tal, pagou a passagem, desceu no ponto certo pela porta de trás, ela foi para casa. Ela poderia muito bem se trancar dentro de um quarto e ficar sem comer, ficar chateada, oprimida, mas não. Ela resolveu entrar por uma outra área e ela procurou ver um nutricionista, procurou ver um médico e começou a seguir aquela medicação, fazer a dieta, atividade física. E ela, eu não me lembro agora o peso, mas era próximo a 150 quilos. E ela caiu para 70 e poucos quilos e tal, durante 2 anos de tratamento. Então, ela podia ter entrado para outro lado, mas ela escolheu o caminho mais certo, que era enfrentar aquela situação para receber a sua vitória. Gabriela, seja bem-vindo, Gabriela. Um abraço. Estamos terminando a nossa live e eu deixo essa palavra para você, para que você possa, nos momentos de dificuldade, ter determinação. Então, a trajetória de Ana rumo à vitória, essa é impressionante e que nós possamos pegá-la para a nossa vida. Já sabe, entrou em dificuldade? Ore, persevere. Os seus planos, seus objetivos, seus sonhos estão tendo dificuldade. Veja que a madre de Ana era cerrada pelo próprio Deus, era fechada. Mas a oração fez com que Deus abrisse a madre dela. O Deus que fechou, Ana orou a ele e ele abriu a sua madre. Ora, se tem alguma coisa que está impedindo a sua vida, ora a Deus, persevere. Nunca é fácil, presbítero Márcio. Eu vejo vocês pedalando, começaram com 20, 30, já estão a 105 quilômetros de pedalada. Isso é esforço, isso é dedicação. Aliás, eu quero dar parabéns ao grupo aí, das pessoas que inspiram, não é isso? O título lá do grupo. Eu estou nas minhas caminhadas, devagar estou, mas estou chegando nos 900 quilômetros esse ano, né? Então, uma meta boa. Eu acho que eu vou bater a minha meta de 1.500 metros, 1.500 quilômetros. Durante esse ano, eu já passei da metade, nós estamos ainda em maio. Comandante Boanerges, rapaz, um abraço, comandante Boanerges. Olha, eu mencionei aquela sua palestra, comandante Boanerges. Rapaz, que bênção. Comandante Boanerges, lembra aquela palestra que o senhor ministrou, rapaz, lá no Cian? Depois que o senhor estava na reserva, o senhor contou a ilustração, a experiência que o senhor passou com seu pai. Olha, eu passei aqui agora nessa live, aquela experiência extraordinária. Irmã Marina, seja bem-vinda. Que grande prazer, rapaz, que grande prestígio. O comandante Boanerges ter entrado aí na live muito rápido, mas um abraço, comandante Boanerges. Eu aprendi muito com o senhor, no nosso tempo de caserna. Uma benção. Eu deixo essa palavra então sobre determinação, tá certo? Que você não perca o foco. Você tem sonhos, tem projetos, tem objetivos, vá em frente, busca o Senhor, ore, persevere, porque o Deus
que controla todas as coisas, ele vai abrir a porta para você, para te dar vitória. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida, abençoar a sua família e que, se Deus permitir, na quinta-feira, às 19h30, estaremos aqui para transmitir mais uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Guarde essa mensagem, a trajetória rumo à vitória. Tá certo? Ana foi uma mulher que venceu todas as dificuldades possíveis, mas ela conquistou aquilo que ela queria. E ela deu aquele filho para Deus. Samuel ficou com mais 6. Aí que bênção, tá certo? Ela foi mãe de 7 filhos. Que Deus possa te abençoar. Vou orar por você. Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por cada vida que esteve participando desta live, dessa transmissão. Que a tua mão potente, como foi sobre a vida de Ana, seja sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida da tua família. Pai, eu quero abençoar os projetos, os sonhos, ó Deus, que eles sejam realizados para o louvor e a glória do teu nome. Eu repreendo todo mal contra os projetos, contra os sonhos de cada um, de cada família que está nos assistindo, aqueles que ainda irão assistir através do compartilhamento desse vídeo, para que demais pessoas possam ser alcançadas e abençoadas. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo teus filhos. Eu quero te pedir pela nossa nação, essa situação de saúde, essa pandemia. Deus, que o Senhor esteja abençoando o nosso Brasil, o nosso presidente, a sua equipe, os governadores, ó Deus, os prefeitos municipais, que o Senhor esteja abençoando a nossa nação. Eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, que esse vírus seja repreendido, que diminua o número de óbitos, que as pessoas sejam salvas, sejam libertas. Pai, visita cada um daqueles que estão hospitalizados, necessitando de uma bênção, de um milagre da parte do Senhor. Pai, que esse vírus bata em retirada, que a tua mão protetora, a tua bênção seja sobre a nossa nação, sobre as autoridades constituídas, dando sabedoria aos cientistas, os pesquisadores, para que ache a vacina, para que ache a medicação ideal e assim o teu nome seja glorificado. Eu abençoo a nossa nação, Pai, repreendo todo o mal, em nome de Jesus. Quero agora me dirigir também ao Senhor, pedindo pela vida do meu bispo, o bispo Elisiário Alves dos Santos, sua esposa, a missionária Lúcia, sua filha e seu filho, Pai, o seu genro e a sua nora e seus netos, que a tua bênção seja sobre a vida deles. Continua dando sabedoria àquele homem, que é o meu líder e que admiro muito. Eu abençoo a vida do meu bispo, Pai, e faço isso em o nome do Senhor Jesus. Abençoa a todos, que todos tenham uma semana que se inicia abençoada e que a mão potente do Deus Todo-Poderoso esteja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor esteja guardando a sua vida e que, se Deus permitir, quinta estaremos juntos ministrando mais uma palavra da parte de Deus. Um abraço a todos, fiquem com Deus.